Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, hoje eu trouxe essa rosinha bem de frente para a gente dar uma olhada na pintura dela. Vamos ver o passo a passo? Para essa rosa, eu vou começar usando um pouquinho de rosa escuro. Vamos pintar esse pedacinho pequenininho de pétala que aparece aí atrás. Olha só, coloquei isso aí de rosa escuro. Agora eu venho com vermelho. Vamos passar uma porçãozinha do vermelho vivo, emendando esse rosa. Pegar um pouco de vermelho Scarlet. Vamos terminar isso aí emendando bem essas tonalidades. Você não precisa deixar manchado. Pincelzinho número 4, cortado, lixado. Depois, gente, a gente passa um toquezinho de vinho no encontro entre essas duas pétalas, para deixar um pouquinho escuro, deixar ela por baixo, uma vez que de fato ela está por baixo. Quando a gente escurece, dá a entender que realmente ela está por baixo, faz parecer que está. Agora, para essa outra pétala, eu vou passar, olhe, por essa região, vermelho vivo. Pego agora vermelho Scarlet e vou unindo esse vermelho vivo. Não deixe essas pontinhas muito escuras. Esse é um pincel número 6, cortado, lixado. E olha que eu vou passando vermelho vivo por toda essa parte. Vou fazer esse contorninho também. Agora, gente, eu vou pegar um pouquinho de rosa escuro e vou colocar uns toquezinhos por aí. Basicamente, um contorno de uma separação dessas pétalas. Com o vinho, eu vou terminar de encher ela. Pode encher isso aí tudo de vinho. O meu vinho tá manchando pouco, que ele tá muito líquido. Mas, para todo caso, eu vou, olha só, riscar um pouquinho, deixar um pouquinho riscado. Procure emendar bem. A minha tinta, embora nova, mas ela tá meio água, tá estranha. E eu não tô com outro vinho. Aí, ele dá deixando um pouquinho manchadinho. Mas você aí, na sua casa, tente fazer o melhor que você conseguir essa emenda. Vou marcando ele, deixando um tantinho riscado, mas cuidando para que esse centro, olha, essa parte mais baixa, que fica embaixo das outras pétalas, ela fique mais escura. Vou colocar aí um pouco de preto, coloque esses tons e vai emendando bem. Essa região aí embaixo, ela precisa ficar um tanto mais escura. Quando a gente tá pintando uma rosa de frente, a gente tem que ter muito cuidado com essas profundidades, porque senão fica estranho. Quando ela tá de lado, as profundidades às vezes mais suaves não parece estranho, mas quando ela está de frente, precisa mesmo que fiquem bem aparentes. É a primeira vez que pinto uma rosa assim de frente. Já pintei muitas rosas, porém de frente essa é a primeira. Quando nós vamos fazer uso do preto, a gente tem que ter muito cuidado com a questão de quantidade, tá? Principalmente, assim, essas rosas que elas já têm o vinho, já dá um toque mais escuro. Eu tô só iluminando um pouquinho mais isso aí, colocando um toquezinho do rosa escuro, que será a nossa luminosidade. As luminosidades dela será dada com rosa escuro e vermelho vivo. Esse é um pincel número 6. Hoje eu estou usando esse pincelzinho maior, essa rosa ela é grande. Vamos pintar agora essa grande pétala novamente. Tudo isso eu passei com o vermelho vivo. Estou dando sequência com o meu vermelho Scarlet. Olha só. Agora, eu vou passar o vinho novamente. Desse lado, eu já vou colocando o vinho, deixando assim mais escurinho. Para essa outra região dessa mesma pétala, eu estou passando púrpura. Terminei isso aí, olha, com púrpura. Esses cantinhos que estão fazendo contorno com as demais pétalas, eu vou terminar com vinho. Vamos pegar um toquezinho de preto, bem pouquinho,
e vamos aprofundar mais esse lugar. Observe que quando eu vou fazendo essa sombra assim mais profunda, eu vou deixando ela no sentido circular na pétala. Passar um pouquinho de rosa escuro, ou seja, dar um pouquinho de luz nessa parte. Esse cantinho aí, olha, também eu vou colocar um pouquinho de luminosidade. Quando a gente coloca, esses contornos ficam melhor feitos. Fica mais acima, parece que ela se sobressai um pouco. E eu estou fazendo isso aí com o vermelho vivo. Nessa outra pétala, eu já vou iniciando com rosa escuro. Esses pedacinhos assim de fora, eu pintei com rosa escuro. Agora, estou dando continuidade com o vermelho Scarlet. Deixei de lado o nosso vermelho vivo. Nessa, eu não vou colocar o vermelho vivo, vou colocar o rosa escuro e estou continuando a pintura dela com o vermelho Scarlet. Vamos passar púrpura por essa região. Vou escurecer também um pouquinho aí com púrpura. Subi um pouco esse púrpura, veja que ficou escurinho. E estou agora com o vinho. Vamos fazer uso do vinho. Eu tô fazendo uma certa dobrinha que tem nesse lugar, escurecendo essa parte aí embaixo, e tem aqui uma dobrinha, só que a sombra dessa dobrinha fica nela mesma, a parte de dentro fica com mais luminosidade. Vou acentuar essa dobrinha com preto. Cuidado que é um espaço muito pequenininho. Pega um pincel 2 para você fazer isso. Aí, eu coloquei um pouquinho de rosa escuro para dar uma luminosidade dentro, porque de fato a parte de dentro ficará escura e a de fora vai ficar mais clara. Essa outra pontinha de pétala que aparece aí, eu enchi ela com o vermelho Scarlet e tô passando o vinho. Vamos emendando bem isso aí. E vou deixar mais escuro essa sombra na parte de baixo, mais para o lado esquerdo. Para o lado direito, eu vou deixar um pouquinho mais claro, um pouquinho com mais luminosidade. Pincel pequenininho. Agora, vamos pintar essa outra. Essas partes, essas pequenas partes, preenchi com vermelho vivo. Agora, eu vou dar sequência com vermelho Scarlet. Vamos passar um pouco de vinho para essas regiões mais profundas. Olha só, vou fazendo esse contorninho com o vinho. O meu vinho está muito ruim, mas dá para fazer. Certamente o seu, se ele tiver com uma boa consistência, ficará melhor. E observe que eu estou arredondando essa sombra, deixando um tantinho circular. Com o preto, eu vou passando, vou acentuando alguns pontos, mas observe que tem uma dobrinha aí, ela tá um pouco curvada, esse espaço da pétala. Olha só, para esse lugar que ela tá um tanto curvada, eu vou escurecer no em volta, e o centro eu vou deixar mais clarinho mesmo. No final, a gente coloca um pouquinho de vermelho vivo, depois que a rosa já estiver pronta, seca, eu vou colocar um pouquinho de vermelho vivo aí em cima para sobressair ainda mais. Olha só, vamos passando esse preto, veja que eu vou pegando pouquíssima tinta, isso é importante. Porque se você pegar muita tinta, principalmente esse preto, vai ficar difícil de você corrigir isso aí. Você vai pegando toquezinhos, bem pouquinho. Não deixe essas sombras soltas, procure unir ela. Você deixa a parte do encontro das pétalas mais escuro e conforme você vai subindo, você vai misturando esses tons ao vermelho, esse tom preto ao vermelho, para ele ir ficando suave. Ficar um degradê de cores. Veja que eu escureci os dois lados, lado direito e lado esquerdo, e o centro eu deixei ela clarinha mesmo, nessa curvatura que ela tem. Aí, você pode acrescentar um pouquinho
de vermelho vivo, mesmo agora, e depois acentuar. Vou passar aí rosa escuro, olha, por essas regiões da pétala e vou unir a esse rosa escuro o vermelho vivo. Tudo isso aí eu pintei com vermelho vivo. Vou dar continuidade fazendo uso do vermelho Scarlet. Ele é um vermelho mais escuro. Olha, tudo isso eu passei vermelho Scarlet. Agora, vou seguindo com púrpura. Vamos passando esse púrpura, já carregando ele um pouquinho para os lugares onde eu quero mais sombra, tá vendo? E vamos encher isso aí com púrpura. Depois que ela está toda cheia, eu vou marcar um pouquinho, olha, com o vinho, essa depressão que tem nessa pétala, essa região aí que está mais abaixo. Vou dar uma escurecidinha com o vinho. Você pode deixar bem marcadinho mesmo. Esse é um pincel número 4, cortado, lixado. E veja que eu vou colocando nos lugares que estão mais profundos, que estão arredondados mais para o lado de dentro, uns toquezinhos com o vinho. Agora, eu vou começar a distribuir ele por essa região. Nós vamos usar bastante a tonalidade de vinho por aí. Observação, essa pétala, a gente escurece ela um pouco por esse centro, e o encontro dela com as outras, esse vizinho que faz, não vai ficar assim tão, vai ficar escuro, mas não tão escuro. Vamos ao preto. Olha só, vamos escurecer bem essa parte onde eu já havia colocado o vinho. Pincel pequenininho. Procure fazer essas emendas todas com a tinta úmida, para facilitar para você, se só seca fica mais difícil. E veja que eu vou crescendo esse preto pelo meio da pétala. Olha que eu vou trazendo para o meio, tá vendo? Fazendo uma certa curvatura nessa pétalazinha. Peguei até bastante preto. O encontro, esse Vzinho, eu vou deixar ele um tantinho mais claro. E essa parte mais pro centro da pétala, eu vou deixar mais escurinho. Só emenda bem essas laterais, tá? Para não ficar um encontro assim muito forçado. Veja que ela já ficou bem escura. Eu peguei agora um pouquinho de vermelho. O vermelho Scarlet, tá? E vou aí, olha, em movimento circular, melhorando o encontro desse preto com esses vermelhos que já estavam aí pintados. Vamos melhorando isso aí, mas sempre deixando essa região aí um tanto mais escura. Nessa hora de fazer essas emendas, se você quiser pegar o pincel número 8, ou 6 mesmo, vai ficar melhor, vai ser mais rápida a sua emenda. Mas cuidado se você quiser detalhar de uma forma geral, para você não borrar as outras pétalazinhas, tá? Veja que o preto ficou bem acentuado por essa região. Eu estou colocando um pouco mais de vermelho para esse Vzinho aí, que eu quero ele mais claro. Quer dizer, não claro, mas um tanto mais suave de preto. E vamos misturando bem. Os movimentos circulares ajudam a gente a misturar sem deixar muita mancha. Um pouco de rosa escuro, vou acentuar aí uma luminosidade nessas separações de pétalas. Vou passando esse rosa escuro, trazendo ele um pouco para dentro. Mas esse rosa escuro, geralmente, ele se limita mais para essas bordas das pétalas. Ele não vem muito para o centro, não, tá bem? Movimentos circulares também, para a gente emendar bem essas tonalidades que foram colocadas aí. E vamos para essa seguinte. Essa outra, eu enchi ela toda com vermelho Scarlet. Estou passando agora uns toquezinhos de rosa escuro para essas pontinhas aí, essas laterais da pétala. Olha, vou crescendo aí em volta,
Não precisa dar a volta inteira, viu? E muito menos trazer esse rosa escuro muito para o centro dela. Limite mais para as laterais mesmo. Agora, com um pouquinho de preto, estou, na verdade, fugindo um pouquinho do vinho, porque ele tá muito ruim. Eu não tenho outro, e o único que eu tô com ele no momento é esse que tá muito líquido. Então, se você não tiver o vinho, você pode estar usando o preto como substituto. Porém, tome muito cuidado na quantidade de preto que você vai colocando, tá? Esses cantinhos assim, mais cortadinho, mais adentro, eu vou colocar uma porção maior de preto. No final, eu vou ver a necessidade, se não precisa reforçar ainda mais. Para agora, essas separações estão boas. Como essa rosa ela está de frente, às vezes precisamos reforçar esses tons escuros para aprofundar ainda mais, mostrar que as pétalas estão vindo de baixo, não é? Que tem uma entrada bem marcada entre elas. Tudo isso que eu passei aí como sombra foi o tom preto. Agora, vamos pintar essas partes aí, essas 3 partes. Enchi tudo com vermelho Scarlet. Estou passando agora de luz o rosa escuro. Olha só, vamos passando aí esse rosa, fazendo essa separação e dando luminosidade na pontinha dessa pétala. Sempre emende bem as tintas. Você não precisa deixar manchas assim, vamos dizer que soltas. Porque se a gente prestar atenção, a nossa rosa ela tá cheia de manchinhas. Lugares mais claros, mais escuros, mas não são assim soltas, jogadas de qualquer forma. Vou eu novamente ao preto, fazendo as separações, colocando as sombras entre essas separações de pétalas. Estou fazendo uso de um pincel número 2, cortadinho, lixado, e vou espalhando isso aí. Estou usando para essa rosa os pincéis número 2, número 4, número 6, e estou fazendo uso de pincéis referência 815. Olha, gente, essas partes aí eu estou pintando com o vermelho Scarlet. Vou dar sequência com púrpura e vou encher todas essas 2 pétalas, terminar de encher elas. Agora, com um pouquinho de rosa escuro, eu vou começar a colocar umas luminosidades. Essa parte aí eu passei o rosa escuro, vou passar nessa parte aí também. Essa região, olha que eu coloquei até uma boa quantidade desse rosa escuro. E vamos deixando essas laterais dessas pétalas assim, com um pouco mais de luminosidade. Faça os contornos bem caprichadinho. Depois, lá no final, a gente vai dar uma revisada nisso, né? Depois que ela secar, eu vou colocar um pouco mais de luminosidade para essas pétalazinhas. Mas, faça os contornos direitinho, já deixe eles razoavelmente prontos. Escureci um pouquinho mais com vinho, essa parte aí de baixo, aprofundei mais. Melhorei essa separação. Para essa pétalazinha aí, eu também melhorei. E vamos agora para a sombra entre essas 2 pétalas grandes que pintamos. Essa depressão que ela tem aí, ela também vai ficar escura. Eu passei um pouco de vinho nela também. Olha, gente, aí eu tô aprofundando essa separação, deixando ela bem marcada. Tanto separação, quanto um toquezinho escuro que tem aí nessa pétala, como um amassadinho. E isso eu tô colocando com um toquezinho de preto mesmo. A de baixo levou vinho. Essa de cima está levando preto por essa região. Não se preocupe que elas não vão se emendar por conta disso. Veja que esse preto ele está mais puxado para cima. Aí eu vou colocar um contorno assim, uns toquezinhos
bem marcados com o vinho. Na parte de dentro dou uma leve emendada e deixo o toquezinho de vinho mais forte para o lado de fora. Vamos colocar um pouco de vermelho vivo como luminosidade para essa parte aí. Olha só, o vermelho vivo, ele tem mais amarelo, ele deixa um pouquinho mais clarinho. Esse outro lado, eu coloquei um pouquinho de vinho, como se ela tivesse uma elevação. Um lado pegou mais luminosidade, o outro pegou mais sombra. Com o preto, eu vou começar a aprofundar essa região central. Vamos colocar sombra bastante para aprofundar, para colocar ela por baixo dessas outras pétalas. Pincelzinho pequeno, pincel número 4, e vamos lá. Vamos misturando esse preto com cuidado, a tinta ainda bem úmida, para não ficar borrado isso aí, não ficar sem querer fazer essa mistura. Esse aí é um pincel número 8 inteiro. Não está cortado, não está lixado, e ele vai me ajudar a emendar um pouco esse vinho que eu estou passando agora aí. Porque, como ele está inteiro, esse movimento circular acaba fazendo essa emenda melhor feita e mais rápido. Cuidado para você não borrar as outras pétalas, tá? Essas que não estão pintadas ainda. Para essa parte que eu quero que sobressaia com luminosidade, eu estou passando um pouco de vermelho vivo e continuo com o mesmo pincel, aquele pincelzinho inteiro. Vou colocar por aí uma boa porção de vermelho vivo e vou espalhando. Veja que essa rosa, ela ficou com essa sombra um tanto arredondada. Para essa outra, vamos colocando de início o vinho. Vou colocando de início o vinho. Esse vinho, olha, eu vou trazer para essa parte onde eu já havia colocado, né? Essa parte que tem essa depressão aí. E agora, com o pincelzinho menor, eu já vou com o preto. Vamos aprofundar mais isso aí, esses cantinhos. Esse contorno, ele precisa ser suave, tá? E a região desse vizinho que tem aí, ele pode ficar mais escuro. Esse preto, olha, eu vou levando ele lado a lado, mas ele vai bem suave. Cuidado com a quantidade que você vai colocar, viu? Pegue pouquíssima tinta. Essa parte aí, eu vou puxar um pouquinho de preto, tá vendo? Deixando assim bem marcadinho, um tanto riscado até, para o lado de dentro. Puxando para o centro. Essa outra pétala, eu vou começar, olha, com rosa escuro. Veja que dessa vez eu coloquei uma boa quantidade. Vou pegar o vermelho vivo e olhe como eu estou emendando. Eu estou puxando esse vermelho vivo bastante para cima desse rosa. Não desapareça com esse rosa, mas deixe ele assim bem disfarçado, tá vendo? Veja que esse vermelho vivo em cima desse rosa ficou uma certa dúvida de rosa e de vermelho. E eu terminei de encher ela toda com vermelho vivo mesmo, tá? Agora, com vinho, o vinho mesmo, eu tô puxando, olha, escurecendo esse centro e puxando para fora, deixando um tanto arredondada a sombra. Veja que as sombras que a gente sai colocando, assim, nas pétalas da rosa, a gente sai deixando ela um tanto arredondada. Isso é uma característica de quase todas as pétalas. Escureci esse cantinho aí também com vinho. Agora, gente, chegou a hora do preto. Vamos aprofundar um pouquinho mais essa região assim mais central. Essa sombra com esse preto, ou essa sombra de uma certa forma, de um modo geral, para essas rosas assim de frente, elas são muito importantes, elas precisam muito ter profundidade. Aparecer a profundidade dessas pétalas. No caso, vou dar minha sombra com preto.
E eu preciso deixar esse preto bem marcado. Depois a gente vai vendo as necessidades de retoque, mas a gente só vai perceber essa necessidade depois que ela estiver toda pronta. Veja que eu passei o preto em toda a volta dessa parte onde ela encontra com as outras pétalas que ainda não estão pintadas. Agora, vamos pintar essas 3 partes. Eu passei vermelho vivo de início, agora eu vou dar sequência com púrpura. Depois de cheia todas essas pétalas, eu vou pegar, olha, o rosa escuro e vou começar a colocar umas luminosidades em cima do vermelho. Ou seja, o vermelho vivo, ele já é usado nessa rosa como luminosidade. E o rosa escuro também. Eu estou acentuando ainda mais essa luminosidade que já estava colocada com esse rosa escuro. Vamos emendando essas cores e limitando esse rosa escuro a essas pontinhas que estão mais afora, que se sobressaem. Elas recebem um pouco mais de luz. Estou arrumando aí esse encontro entre essas 2 pétalas, olha só, eles são clarinhos, eles quase ficam imperceptíveis, não é? Mas conforme a gente vai colocando luz e sombra, eles vão aparecendo bem, vai aparecendo bem essas separações. Agora, vamos ao vinho. Com o vinho, a gente já vai marcar um pouco. Vamos marcando um pouquinho esses encontros. Ou essas separações, não é? Esses encontros de pétalas, separando elas. Veja só que eu tô deixando uma... Isso aí não são 2 pétalas, isso aí é uma só. Mas eu tô deixando uma sombra bem marcada nela. Esses cantinhos assim que entra também, eu vou marcar um tanto essa sombra. E para agora, eu tô fazendo uso de um toquezinho de vinho, algo mais suave mesmo. Não estou colocando demais. Vou escurecer também um pouquinho essa parte aí. São manchas, são manchinhas que a gente vai distribuindo por vários lugares. É uma questão de observação. Você pode pegar a foto de uma rosa mesmo e ir tentando colocar as sombras onde você está vendo que tem mais luminosidade ou as cores mais claras, nos lugares onde você vê que está mais claro, enfim. Agora, eu vou passando o preto. Vamos pegando um pouquinho de preto e vamos aprofundar essa pétala, né? Vamos colocar ela por baixo das outras, deixar uma sombra mais marcada. E vamos distribuindo esse preto, olha, nessa separação aí entre essas 2 pétalas, um contorno bem suave entre elas duas, e vou escurecendo essa que está do lado esquerdo. Deixar ela bem mais profunda. Não se preocupe tanto agora se essa sombra já está o bastante, porque depois a gente pode estar corrigindo isso aí. Muitos lugares eu sei que ainda vou corrigir. Para esse outro pedacinho que fica aí, ele será todo cheio de vermelho Scarlet. Vou encher ele todo com esse vermelho e não vou colocar mais nada para ele, apenas o vermelho. Tô arrumando para não ficar borrado. Vamos encher ele direitinho para não ficar mostrando o branco do tecido, ou o bege, no caso, a tonalidade do tecido. E vou para o preto novamente. Vamos voltar ao preto para a gente sair colocando a sombra dessa outra pétala que pintamos. Essa outra parte aí, eu vou começar puxando púrpura. Olha, gente, alguns lugares o púrpura vai aparecer mais forte, outros lugares o vermelho aparecerá mais forte, tá? Para essa parte, eu coloquei o púrpura puro mesmo, sem mistura de vermelho, sem nada. E vou pegar o preto e vou começar a encher essa separação aí, tem um afastamento entre pétalas que será preenchido com o preto. Quando as rosas estão vistas de frente, elas acabam, dependendo da separação das pétalas, ficando alguns vãos que
podem ser ou receber bastante sombra. No caso, pode ser pintado de preto nessa aqui que eu tô fazendo, uma vez que ela é uma rosa vermelha e um tanto escura, aquela rosa vermelha mais escura. O importante agora é que você preencha esse espaço com preto e emende ele a esse vermelho ou a esse púrpura, que foi o caso que eu coloquei aí, olha, de uma forma assim bem suave. Dá pra gente ir vendo esse púrpura se perdendo a esse preto. Vou fazer esse contorninho necessário, vou perdendo esse púrpura, esse preto, por essa região. E agora, vamos dar sequência por essa outra pétala aí embaixo. Estou passando nela também o púrpura. Passando púrpura para encher. Vou pegar, olha, o rosa escuro, vou colocar assim uma luminosidade nela. Essa parte de fora vai ganhar uma luminosidadezinha, depois a gente ainda mexe um pouco nisso. Púrpura e rosa escuro. Agora, a gente vai começar a colocar o preto. O vinho, eu já tô deixando ele um tanto de lado, viu? Agora, o meu uso será maior entre púrpura, vermelho e preto. Vamos fazendo esses contorninhos, vamos enchendo esse vão, esse vazio que tem aí. Olha só, aí é um encontro de pétalas que eu vou puxar o preto, sombrear para cima da que está embaixo. E vamos misturando essas tintas do mesmo jeito que fizemos do outro lado, perdendo esse púrpura a esse preto. Aí, eu vou encher isso aí tudo de vermelho, vermelho escarlate. Vamos encher direitinho, deixar com bastante tinta. Esse bastante tinta significa deixar bem cheinho, bem preenchido, se mostrar o tom do tecido. Costumo dizer que pintar é para você fazer como se você estivesse economizando sua tinta. Você só cobre o tecido, não deixa excessos soltos por cima, não, não precisa. Dá pra gente fazer, olha, essas emendas, até essas pétalas grandes. Eu coloquei pouquinha tinta, só cobri mesmo o tecido, não deixei excessos. Isso facilita até na hora de fazer essas emendas, de detalhar mais aquilo que a gente tá fazendo. Eu, particularmente, acho melhor assim. Coloquei o vermelho, coloquei o preto. E agora, eu vou colocar mais vermelho por essa dobrinha que tem aí. Essa dobrinha, eu vou encher ela com vermelho. Essa pétala, eu enchi tudo isso aí com vermelho escarlate. E vou descendo um pouco para vir o encontro do preto, né? Pra gente colocar preto e trazer ele de encontro a esse vermelho. Coloquei, gente, um toquezinho de púrpura agora já para dar uma escurecida. E agora, vamos ao preto. Para essa pétala, fizemos uso de vermelho escarlate e púrpura. Agora, estamos colocando o preto para emendar isso aí. Presta atenção em como é feita essa emenda. Aquela parte mais acima, ela ficou bem escura, preto bem forte. E eu fiz uma emenda assim rápida, ou seja, curtinha, mas que ficou razoavelmente bem emendado. Vou levando esse preto adiante, vou aprofundando, olha, esses encontros assim, de pétalas. Depois a gente joga um pouquinho do vermelho, jogando essa pétala lá para dentro. Mas para agora, nós vamos deixando assim. Vou passando um pouquinho de rosa escuro na parte de fora, nesse contorno aí do lado de fora, emendando a parte de dentro, tá? Faça esse contorno direitinho, ele vai aparecer bem devido a esse tom escuro que tá aí embaixo. E vamos, gente, colocar novamente o preto. Essa região central das rosas que ficam de frente, elas é uma região bem delicada. É uma região que a gente tem que ter bastante atenção na hora de fazer ela, viu? De pintar ela.
porque é nessa parte que a gente pode se perder. As pétalas em volta, elas são bem tranquilas de serem feitas. Aí, olha, eu vou puxando o preto, emendando a esses tons de vermelho que aí estão e fazendo, né, dando entradas para as separações dessas pétalas. Vou colocar o preto aí também por essa região aí dentro. Vamos mesclando. Veja que esse vermelho aí eu vou deixar ele assim mais largo, mais em evidência, não vou passar tanto preto para ele. Olha essa parte. E essa região aí eu vou escurecer bem. Ela precisa levar uma boa quantidade de preto mesmo. Peguei um pouquinho de vermelho para melhorar a união das cores. E vou jogar vermelho aí também, nesse pequeno contorno, nessa dobrinha que tem por aí por cima. Esse vermelho que eu estou usando para esse centro é vermelho escarlate. Deixando de lado também o vermelho vivo. Agora, a gente precisa de de tons mais escuros. Eu vou pintar essa parte aí toda com vermelho escarlate, mas eu vou vir com o preto, olha, subindo bem aí. Vou respeitar o risquinho da dobrinha. Não vou passar o preto para cima desse risquinho. Vai ficar aí um risquinho fininho, só vermelho. Vamos entrando por ali por cima também. E observe que vai surgindo pétalas pelo meio desse centro assim tão escuro. Eu continuei com púrpura, tá? Eu passei púrpura mesmo. Agora, eu vou passar o preto. E vamos unindo, vamos juntando essas tintas, tomando sempre o cuidado de não sumir. Isso aí é uma entrada que tem uma separação de duas pétalas. Você tem que ter o cuidado para não sumir com o seu vermelho. O preto, gente, é muito forte. Para ele sumir uma pétalazinha dessa, é bem tranquilo, bem rápido. Quando você pensa que não, cadê ela? Então, pensando assim, na hora que você for pegar o seu preto, você pega ele bem pouquinho, de um lado só do pincel, quase nada de tinta. Pegue várias vezes, mas não tenha pressa de pegar de uma vez só e correr o risco de sumir essas pétalas, que elas são bem fininhas, bem delicadas. Olha só esse preto, eu vou puxando ele aí, misturando a esse tom de vermelho que eu coloquei. Essa parte aí, ela mostra a parte que vem de dentro da pétala. Então, ela vai levar preto, mas ela vai ficar ainda mostrando um tantinho do vermelho. Olha só, tem aí duas separações que levam boa quantidade de preto e que precisam aparecer. Depois que tiver sequinho, a gente dá uma reforçadinha nesse vermelho, tá? Mas, por enquanto, não vamos perder ele, porque vai ficar mais difícil de encontrar. Vamos passar vermelho aí também. Vamos enchendo essa parte. A gente vai colocando assim, vai enchendo, mas com a certeza de que vai vir o preto. E a gente precisa colocar esse vermelho para ter em que emendar ele, né? Porque se a gente não colocar o vermelho, vai ficar tudo preto demais. É para ficar preto, porém, aparecendo ainda o tom da rosa, o vermelhinho da rosa. Veja que a gente vai abusar muito do uso do preto, do bendito preto. Mas ele vai ajudar a gente a mostrar todas as profundidades que a gente precisa para esse centro. Então, quer dizer que todas as rosas que eu vou pintar, eu vou precisar de muito... Não, não vai precisar de muito preto, né? Vai precisar de preto para essas rosas vermelhas assim mais escuras. Tô melhorando ali, enchendo aquele cantinho, melhorando as separações. Observe que sobrou assim partes bem fininhas, só aquela partezinha de cima mesmo da pétala. Depois a gente dá uma reforçadinha e vai ficar bem tranquilo, vai aparecer bem quando a gente der uma reforçadinha nesse tom vermelho. Aí eu puxei mais o vermelho, o preto, enchi isso aí com preto
e vou continuando com ele. Olha só, gente, que ele vai aparecendo, deixando assim aparecer essa tonalidade vermelha. Ele não some totalmente com ela. Depois, quando ela secar, a gente vai precisar deixar isso aí secar para retocar. Aí, esse vermelho, ele vai se sobressair um tanto mais. O importante da gente estar fazendo esse trabalho agora é porque a gente precisa dar essa profundidade. As pétalazinhas que vão mostrando suas pontinhas, a gente depois vai dar suas luminosidades para que elas se sobressaiam. Eu usei também para esse centro aí um pouquinho de rosa escuro. Pintei com vermelho, passei um pouquinho de rosa escuro. E agora, vamos ao preto fazer as separações de cada um dos risquinhos que tem aí dentro. É essencial que você esteja usando um pincel pequeno. É essencial que você esteja pegando pouquíssima tinta. Algumas pessoas dizem ter dificuldade de pegar pouca tinta no pincel. Essas pessoas podem estar usando um pincel pequenininho para ir criando o hábito de pegar pouca tinta. Olha, gente, vocês vão observando que esses desenhos que tem aí no meio, eu vou colocando preto, coloquei o vermelho, não foi? Não some o risquinho quando a gente coloca o vermelho, até porque o vermelho ele é um tanto transparente. Agora eu venho com o preto, desenhando que esses risquinhos que estão aí. O em volta eu vou escurecendo e deixando algumas partes com esse vermelho em destaque, tá vendo? Eu vou fazendo as separaçõezinhas, vou deixando essas partes assim fininhas. Observa que vai ficando umas pétalas bem fininhas. Esse centro, ele tem essas que são tanto mais largas, como se elas estivessem se encontrando. E no em volta, fica esses que são risquinhos mais fininhos. Tem uma boa separação aí. Esse preto para a parte desse centro, ele fica bem misturado com vermelho, tá vendo? Essa parte, ela vai ficar bem escura, esse cantinho arredondado aí. Agora, o meu desenho, eu vou deixar secar. Olha só, ele está completamente seco. Pintei ontem, hoje eu tô dando continuidade. Agora que ele está todo seco, eu vou dando uma reforçada no preto, não é só no vermelho. Vou melhorando esses contornos. Esse é um pincel número 4, cortado e lixado. E lembrando, o desenho está seco. Olha só, vou reforçar um pouco esses pretos aí. Depois de feito isso, eu vou, olha, nas quininhas, eu vou dando uma reforçada novamente nos pretos. Principalmente nessas quininhas, tanto de fora quanto as de dentro. Eu vi que havia uma necessidade de reforçar mais o preto dessas regiões. Tá vendo? Vou dando uma melhorada por esses cantinhos. Depois de feito isso, eu venho com o vermelho vivo e vou acentuar o vermelho de algumas partes. Até mesmo alguns lugares que levou rosa, eu passo um pouquinho o rosa escuro, né? Eu passo um pouquinho também do vermelho. Assim, olha, essa parte eu tinha passado rosa, vou colocar um pouquinho de vermelho. Eu vou dando umas luminosidades pelos lugares que já estavam um tanto mais claro, tá bem? Os lugares onde o rosa estava bem forte, eu vou acentuar mais com um pouquinho do rosa mesmo. Esses cantinhos onde já tinha só o vermelho, eu coloquei mais vermelho. Esse centro, eu também estou acentuando o vermelho deles. Agora, para esse centro, eu vou acentuar não mais com o vermelho vivo. O vermelho vivo, eu usei para acentuando as luminosidades de fora. Para acentuar essa luminosidade central, eu vou fazer o uso do vermelho escarlate mesmo. A gente vai, olha, acendendo aquelas partes que já estavam com a tonalidade vermelha aparente, mais aparente. Vou marcando aí esse centro, vou passando por esses cantinhos todos.
Olha só, esses contorninhos eu vou deixar eles bem evidentes, o tom do vermelho bem mais forte. Em alguns lugares, como esse aí, olha, eu perdi o vermelho, eu coloquei e espalhei ele, deixando ele misturando-se ao preto. Lembra que eu reforcei o preto daí também? Então, esse preto está um tanto úmido ainda. Agora, todos esses risquinhos que eu deixei, eu vou marcar mais eles. Vou levando tinta só de um lado do pincel, pouquinha tinta. Vermelho, escarlate, não esqueça, para esse centro. E vou, olha, ó, tinta só um pouquinho, só de um lado. E eu vou fazendo essas marquinhas, esses contorninhos, deixando eles assim bem marcados, bem mais salientes. Depois que você fizer todas essas marcações, agora eu vim para essa parte onde eu pintei com púrpura. E estou deixando um pouquinho mais marcado, com mais luminosidade, com o vermelho escarlate ainda, passando esse vermelho nas regiões onde foram pintadas com púrpura. Observe que tem algumas depressões nessa parte central, que as pétalazinhas que vêm de dentro têm uma separação entre elas, não é? Mas que elas acabam surgindo aí pelo meio, um tanto fininhas. Espero que lhes seja útil. Esse é o nosso desenho de hoje. Beijos e até um próximo. Tchau, pessoal!